Então, já começando aqui nosso webinar de hoje, né? Já dá para iniciar. Oi, gente, tudo bem com vocês? Boa tarde, todo mundo aqui preparado nessa quinta. Hoje é o nosso último webinar do ano, né, da Cypher Learning. Então, a gente vai fazer um apanhado, assim, do que aconteceu nesse ano que passou, sobre as tendências educacionais, o que a gente pode ter aí para o ano que vem, quais foram algumas lições aprendidas, né, com relação aos desafios que a gente se propôs nesse nosso primeiro ano, realmente mais depois da vacina, né, com a pandemia já mais controlada, em algumas vezes já mais posterior aí à crise, as escolas já voltando à normalidade, né, mas o ensino híbrido não chegou a se acabar, né, a gente viu que não é essa tendência aqui no Brasil, a gente vai falar um pouco disso, e fazer algumas reflexões sobre tudo que a gente aprendeu e o que a gente pode continuar aprendendo no próximo ano. Então, vou compartilhar aqui a nossa apresentação de hoje, que fala sobre essas reflexões. E o que a gente vai falar sobre hoje mesmo? A gente vai conversar sobre isso e também mostrar um pouco sobre a plataforma da Cypher Learning, nossas plataformas que contribuem para os projetos educacionais que foram muito presentes na pandemia. A gente conseguiu realocar nossos focos aí de acordo com a necessidade da pandemia também. E daí agora a gente está vendo soluções para continuar esse processo sem ser apenas nesse contexto emergencial, né? A gente sempre se preocupou em fazer uma questão que fosse de médio e longo prazo para as organizações, para as instituições, tanto para as escolas, universidades, né, instituições acadêmicas, quanto as instituições organizacionais também de empresas, negócios, de treinamento e desenvolvimento de funcionários, que também cresceu muito esse ano aqui no Brasil, e a gente vai falar um pouco sobre esse apanhado aí também, né? Então, o que a gente vai ver em termos práticos? A gente vai falar um pouco de quais funcionalidades realmente ajudaram a inovar o ensino-aprendizagem nessa parte de depois da pandemia, nesse meio período que a gente esteve aí saindo e voltando, que foi 2022, foi quando as coisas reengrenaram de um jeito mais normal, né, mais organizado, mas ainda assim de um jeito diferente do que era antes, né, porque não se volta o passado sem as consequências, sem as reações de tudo que aconteceu aí no ano de 2020 e 2021, mas a gente conseguiu contornar várias coisas e aprender muito de como continuar se adaptando, como continuar ensinando e treinando, mesmo em qualquer situação, com muita ajuda do ensino online, do ensino híbrido, né? Vários países globalmente tiveram suas estratégias, tiveram suas preferências, tiveram seus contextos diferentes, e aqui também não foi diferente. A gente já é um país com um histórico de educação à distância bastante grande, né, desde os anos 2000, então não foi um completo choque, já estava se encaminhando para se ter mais educação online ao longo dos anos, com também a disseminação dos celulares e do ensino mobile, que também é muito grande aqui no Brasil. Então, foi um choque, mas já era uma coisa que já estava se formando e já era uma tendência que não iria ser descartado depois da emergência, né? Muitas instituições viram isso como um empurrão, mas já era algo que se estava se formando, né? A gente já tem aí um histórico bastante grande, mas era principalmente em graduação, pós, né? Não tanto ensino médio, um TID um pouco mais engessado, e agora realmente se espalhou e se percebeu muito que não apenas multinacionais, não apenas grandes instituições podem fazer ensino online, ensino à distância com qualidade e desenvolver, né, as suas equipes e os seus estudantes, né? Isso pode ser feito com quaisquer instituições, a gente tem uma gama de ferramentas aí para escolher, que também pode ser uma questão um pouco complicada, você ter muitas opções, mas é para isso que empresas como a Cypher Learning, como a gente aqui, a equipe do EdTech, a gente existe para ajudar as instituições a terem esses caminhos e descobrirem a melhor forma para eles, no meio desse mar de opções que se tem muitas vezes, tanto grátis quanto pagas, não só em questão de LMS, mas em questão de sistemas que trabalham junto com o LMS, né? Então, é todo um ecossistema educacional que muitas vezes pode ser complexo, mas ele ainda pode ser implementado independente do tamanho da sua escola, da sua organização, né? Tudo isso baseado em boas práticas, né? Eu sempre gosto de dizer que a questão é você saber quais são as boas práticas para o seu ensino. Não importa que você seja uma multinacional, que você seja uma escola pequena, mas se você tem um processo, você tem um fluxo, e você tem uma equipe engajada, e você tem o suporte também das suas fornecedoras, você consegue
criar um sucesso aí para os seus projetos educacionais. E hoje em dia a gente também vai falar um pouco sobre a inteligência artificial, que já está se mostrando aí muito, muito, muito forte dentro da educação, como em todas as áreas aí da nossa vida, e também muito na educação online, e que ela se mostra aí um grande aliado, né? Não uma questão de bater de frente com os professores ou ser uma concorrência, mas realmente uma questão de suporte para os professores e para os alunos, né? Então, a gente vai falar um pouco também sobre o que essa inteligência artificial hoje em dia pode se introduzir na educação de formas muito interessantes, principalmente na questão do LMS, né? O sistema das escolas e onde você gerencia os alunos, né? Então, sobre as funcionalidades do LMS, os LMS, né, são os ambientes virtuais de aprendizagem, de gerenciamento de aprendizagem dentro das escolas e das empresas. Existe uma gama muito grande de LMS no mercado, a gente já sabe, as empresas que já procuraram por isso já sabem, né, que existem muitas opções de LMS, e algumas funcionalidades desses sistemas, elas são muito importantes para você conseguir ter esse sucesso no seu projeto, para você conseguir ter essa inovação, né, que ajudaram muito durante e pós a pandemia, nesse período de adaptação também, em 2022. Alguns aqui que a gente destaca são as competências, tanto na área de educação, que a gente teve a implantação do ensino médio, obrigatório agora, o novo ensino médio, que é baseado nas competências da BNCC, que podem ser utilizadas dentro dos LMS também, junto com os ensinos presenciais. Então, a parte de competências foi muito forte sempre esse ano. E a gente também teve isso na parte de organizacional, né, na parte empresarial, porque as competências já são uma ferramenta muito útil dentro do ambiente corporativo de T&D, e ela continua apenas evoluindo para trabalhar de forma ainda mais complexa e ainda mais inovadora também, junto com a inteligência artificial, que a gente vai ver um pouquinho sobre isso também. Então, basicamente, as competências foram aí uma peça muito grande para ajudar a dar um norte para várias instituições se encontrarem ali nos seus projetos de educação online. A gente também tem a questão de administração dos alunos, de gerenciamento desses alunos, não só das escolas, mas também das empresas, né? Todos os alunos, em todos os contextos educacionais, né? Desde jovens até adultos, todas as faixas etárias também. Mas como você vai gerenciar, administrar esses alunos para que eles façam os cursos, ver como que está sendo o engajamento, né? Como que é o feedback deles, como que eles estão se adaptando, né? Tanto na parte de soft skills, né? De comportamento emocional, de realmente ver o contexto deles, o dia a dia deles, como você pode adaptar isso de uma forma bacana, né, para eles poderem usar os sistemas aí, não ficarem com essa obrigação chata, né, essa questão de, nossa, eu tenho que fazer, mas eu estou com a cabeça em outra coisa, seja no trabalho, seja na escola, né, como você pode administrar todo esse ecossistema de alunos, né, usando grupos, usando também a inteligência artificial, como a gente vai ver, e ter esse engajamento, né? Porque é muito importante não apenas você ter o LMS, você colocar os cursos lá dentro, você matricular todo mundo e tchau. Né? Você tem que tratar esses alunos para que eles realmente acessem e para que eles realmente se empolguem, né? Tanto com o conteúdo quanto com finalizar os cursos, pegar os certificados, continuar a carreira de aprendizagem deles, né? Então, a gente tem toda essa questão da administração das pessoas ali que estão usando o sistema, né? É importante que você tenha esse lado mais humanizado mesmo, que você saiba que está tratando com equipes, com pessoas, né, de verdade. Então, você precisa ter essa pegada, essa aproximação mas realmente para entender qual é o comportamento dos seus grupos de alunos, do que apenas obrigar eles a fazerem determinadas tarefas em determinados dias ou tchau, né? Então, precisa ter esse equilíbrio de dar responsabilidade e também entender a flexibilidade que o ensino online não apenas propicia, mas também incentiva, né? Então, muitas vezes, o que adianta a gente ter uma LMS, a gente ter um sistema que vai te dar uma flexibilização, mas a sua gerência, o seu departamento de supervisão te engessam, te obrigam a fazer certas coisas apenas em certos horários e não usam essa flexibilidade que os sistemas permitem, sabe? Então, também é importante pensar sobre isso, né? Se ele já é moldado assim, a gente tem várias metodologias de AD que são assíncronas, justamente para proporcionar isso, né? Você tem um momento síncrono ao vivo, que é necessário, é preciso também ter uma troca ali humana, ter uma conversa, ter um entendimento ali entre o grupo de alunos, muitas vezes, né, ou pelo menos entre os mentores e os alunos, mas também você tem essa flexibilidade do assíncrono, né, que muitas vezes os cursos que são 100% assíncronos, eles têm essa questão do engajamento,
porque se você deixa muito, muito largado, muitas vezes a pessoa acaba se distraindo, ou acaba não tendo tempo de fazer tudo, acaba tendo problema ali de organização do tempo. Então, ter ali pelo menos um pouco de tutoria, um pouco de administração por trás, ajuda todo mundo a realmente ter um objetivo final e ter um sucesso nos programas educacionais, né? Porque tantos alunos querem ter as certificações, querem se melhorar, querem estudar, querem continuar, quanto as instituições querem ter ali que elas estão formando os alunos, que elas estão tendo sucesso, que elas estão na rota certa ali da aprendizagem, e para trazer mais alunos para as instituições, né? Então, é realmente uma via de mão dupla que elas precisam se ajudar nesse sentido. Então, essa questão de como administrar os alunos dentro do LMS também é muito importante, ajudou muito durante o ano se entender os processos, né? Mesmo que não sejam boas notícias, tá, gente? Muitas vezes até não são boas notícias, principalmente no começo do processo. Então, a gente também dá muita importância nisso, de quando você está ali no começo da metodologia, você está no primeiro programa, e, meu Deus, só 5% fez, quase ninguém entrou, 3 pessoas terminaram, de 50, quase ninguém se interessou, não é nada fora do comum, tá? Se você está pensando assim, nossa, só aconteceu aqui comigo, é pessoal, é o pessoal aqui que tem... É bem comum isso acontecer, tá? No começo da implementação, você vai ter ali uma resistência, tanto cultural quanto de tempo, ainda mais nesses anos que a gente viveu bem atribulados, então esse é o primeiro passo, e é muito, muito raro, assim, nunca vimos, quase nunca vimos, basicamente, todo mundo ter um engajamento muito bacana, muito massa já no começo, assim, de finalizar os cursos, né? Se você tem ali o pessoal entrando, o pessoal interagindo, já é algo muito bom, mas não quer dizer que todo o processo do ponta a ponta vai ser 100% bacana, assim, 100% engajamento. Então, é bem normal que no começo tenha pouco engajamento, a partir disso você vai alterando seus programas, vai entendendo por que isso aconteceu. Às vezes são questões que nem tem nada a ver com o sistema em si. Por exemplo, você tem lá um período de treinamento, mas naquele período de treinamento é o período dos vendedores que eles não estão na empresa, eles estão em campo fazendo um outro tipo de tarefa, conflito de departamento, sabe? Então, não é que ninguém quis fazer, ou que foram os administradores do LMS que deram algum problema ali, não fizeram direito. Muitas vezes é algo simples como um conflito de agenda entre departamentos, em que um dos lados acaba não tendo esse retorno tão rápido. Então, são vários fatores que podem incluir nisso, e por isso é muito, muito importante que o departamento de treinamento, no caso das empresas, esteja em sintonia com os outros departamentos que vão influenciar isso, para que se forme essa rotina e que todo mundo consiga realmente desenrolar esses cursos e fazer certificações de uma maneira assertiva, né? Porque isso também motiva os estudantes, motiva os funcionários, os alunos e tudo mais, né? E na questão das escolas, claro, é uma questão um pouco diferente, porque todo mundo tem que fazer, tem que acompanhar, tem que passar de semestre, fazer as provas, passar de ano, então já é uma outra questão, já é um outro contexto, e muitas vezes a administração dos alunos na escola também vai ser ainda mais pesada do que nesse sentido, né? Porque você precisa realmente estar ali batendo, vendo quem está na frequência diária, são muitas vezes pessoas mais jovens que precisam desse acompanhamento, então a administração dos alunos de escola no LMS é ainda mais crítica, né? Então isso também foi uma funcionalidade que a gente viu que fez muita diferença na hora dessa pós-pandemia, né, nesse ano de 2022, e também ajuda a solucionar muitos problemas e procurar novos caminhos, né, você ter ali os relatórios de tudo que está acontecendo no seu sistema, de como que os alunos estão entrando, como que os professores estão interagindo com esses alunos. Então, é um monitoramento, assim, positivo de todos eles. E no sentido mais de gamificação, a gente vê que a gamificação, ela é uma ferramenta que sempre tem ajudado a motivar, sempre tem ajudado em todos os contextos também, organizacional, escolar, que a parte de gamificação, ela não é jogos, né? Ela não é você criar um joguinho e colocar no seu curso necessariamente. A gamificação vai ser o quê? Você vai colocar recompensas, você vai colocar elementos motivadores para o seu perfil, para o seu público, para que ele continue fazendo os cursos e tenha ali uma motivação extra e algo que quebra a pressão de um conteúdo que às vezes é pesado, alguma coisa assim, né? Por exemplo, você pode ter um conteúdo muito técnico, né? Um conteúdo de matemática pesado, de química, algo bastante
mas que exige ali um trabalho dos alunos, e ter a gamificação desse curso relacionado a algo que os alunos gostem, né? Personagens, joguinhos, uma competição saudável ali, parte de viagem, né? Colocar animações, ilustrações que acompanhem esse conteúdo e que, poxa, eu vou continuar fazendo isso aqui e no final eu posso ganhar alguma recompensa extra para que seja uma recompensa real na gamificação, né? Se você conseguir fazer todas as tarefas, você recebe até um livro, recebe um jogo, recebe um gift card do Google, qualquer coisa assim que pode ser pensada para trazer esse elemento motivador, né? Então, ele é uma ferramenta que muitas vezes é nativa dos sistemas, então ela não é complicada de usar, ela já está ali pronta para ser implementada e ela tem bastante impacto em como as pessoas veem daí os cursos, né? Então, entre as ferramentas mais avançadas, a gamificação é uma das melhores portas de entrada, é isso que a gente vê sobre a questão do lado do administrador de como criar os cursos, né, de como gerenciar essa gamificação associada ao conteúdo e às competências também, que todos eles podem trabalhar juntos, né, então o aluno pode ganhar medalhas baseado numa competência, isso vale tanto para BNCC quanto para competências empresariais, né, então isso é bem bacana também. Então é uma ferramenta muito coringa, né, muito flexível para qualquer situação que você pode encontrar. Então a gente separou aí algumas funcionalidades que são bem úteis e que agregaram bastante valor aí nesse período. E, além disso, como comentei ali no começo sobre as boas práticas, elas são muito importantes porque, primeiro, boas práticas são importantes em qualquer tipo de análise, né? A gente sabe, a gente que já trabalha com educação e tudo mais, mesmo gerenciamento e tal, boas práticas são um ponto coringa, né? Um ponto geral, né? Porque eu estou falando aqui de forma bastante geral, então eu trago aqui também a questão das boas práticas na educação, que a gente também percebeu o que é muito importante. Muitas vezes elas não vão ter a ver com como eu crio um curso no meu sistema, ai, como eu crio uma gamificação, muitas vezes não vai chegar aí, ela começa antes disso. Primeiro, você precisa saber o que você quer, então muitas vezes você vai ter um programa educacional que você precisa ter ali um objetivo e você pode escalonar esse objetivo de acordo com o seu com a sua vida, né, com a sua vivência ali, com o seu contexto, porque muitas vezes não adianta você tentar fazer um programa educacional muito grande, muito ampliado, antes de você ter ali um projeto piloto, antes de você ter uma turma teste. Isso é muito importante que tanto os fornecedores do LMS quanto a Secretaria Educacional se conversem, né? Então, a comunicação é essencial. Muitas vezes a gente se depara com situações que a gente nunca se deparou antes, em termos de gerenciamento, de educação, de desafios, né? Mas se você conversar com a sua equipe, você já resolve muitos problemas, né? Você tem que entender os lados de todo mundo ali que está participando daquilo e a partir disso você chega nas soluções, né? Então, não existe uma fórmula, uma receita de bolo, né? Como criar o seu projeto educacional de sucesso, assim, 1, 2, 3, 4, 5, serve para todo mundo 100% ali, como se fosse uma receita de bolo. A gente sabe que não é assim, mas a comunicação, ela propicia que você encontre o seu passo a passo, o seu caso. Então, isso é uma recomendação, é uma dica, uma vivência que a gente teve nesse ano, que eu sinto que é essencial, que é realmente se comunicar com todos os seus fornecedores, com toda a sua equipe, com todo mundo que está ali envolvido no projeto. Ah, Ana, isso é meio óbvio. A gente sabe que é óbvio, mas muitas vezes acaba sendo deixado de lado. Então, eu acho importante reforçar essa parte da comunicação como uma grande e boa prática para que você consiga os sucessos dos projetos ali. Com escalonamento, tentar se manter a calma, a gente às vezes começa os projetos com bastante nervosismo, porque são situações que a gente nunca viu antes, essa pandemia foi realmente algo que a gente nunca viu antes. Agora, em 2022, a gente está reencontrando ali uma estrutura, uma base, mas ainda assim com novos desafios, com novas situações. Então, eu diria que a comunicação, antes de tudo, ela vai conseguir ajudar você a resolver vários tipos de problema. E também escalonar os objetivos, entender que você pode ir ampliando eles aos poucos, para que tenha mitigação de gargalo, mitigação de problemas o mais possível, né? Então, tudo isso alinhado também é uma plataforma de aprendizagem de referência, que é o LMS, né? Que é também o que a gente trabalha junto, mas a plataforma de aprendizagem, ela vai ser ali uma ferramenta para você obter os seus objetivos. Então, ela é um meio, né? Então, você tendo uma plataforma de aprendizagem que coloca ali tudo que você precisa resolver e tendo equipes que saibam manipular essa plataforma também o melhor possível, você vai ter ali os problemas técnicos resolvidos e vai conseguir adaptar a plataforma
ao seu contexto. Isso também eu acho muito importante, tá? Quando você busca uma plataforma, é você entender se ela vai se adaptar à sua escola, ou se você que precisa se adaptar a ela, sabe? Então, às vezes, você vai pegar uma plataforma que, às vezes, um custo é muito baixo, mas você só pode fazer as coisas de um jeito X, sabe? Você não pode fazer do jeito Y, e se você tentar fazer do jeito Z, você vai ter que pagar muito mais. Então, antes de você ver, poxa, é mais barato, é mais fácil, mas ela se adapta, você vai conseguir fazer tudo o que você precisa para agora, a médio e longo, ou você acha que você vai ter que eventualmente mudar e pode dar algum problema? É difícil fazer essa análise, não é fácil, né? Vou ser bem honesta com vocês, mas é muito importante ver pontos como eu preciso fazer tudo de um jeito só, ou eu consigo me adaptar, eu consigo fazer outros desafios, eu consigo trazer o meu projeto para a plataforma, ou eu tenho que fazer todo o projeto baseado na plataforma, né? Existem meio termos, a gente sabe que nem tudo é ideal, né? Mas posso fazer tudo que eu quero, normalmente não vai ser assim, mas se eu posso, sempre eu posso fazer 3, 4, 5 coisas, ou eu posso fazer só uma ou duas de um jeito X, o que vale mais a pena? Às vezes você ter mais opções, você precisa de mais tempo para planejar mesmo, mas o resultado final vai sair muito melhor e muito mais personalizado para o que você precisa, e a médio, não é nem a longo prazo, a médio prazo você já vai ter mais facilidade de administração, de dia a dia ali, né? Então, muitas vezes a gente pode perder um pouco mais de tempo, né? Não é perda de tempo, mas você pode gastar um pouco mais de tempo ali na parte do projeto, do brainstorming, da implementação, para dali a 2, 3 meses você já vai estar fluindo e já não vai ter mais problemas graves de estrutura, né? Então, é nesse sentido que eu estou comentando. E daí também a gente entra na parte mais de soft skills, mais na parte de inteligência emocional, que é a questão da empatia, da flexibilidade, entra também na comunicação, né, de um entender o lado do outro, de você entender o que os alunos precisam. Isso eu coloco da minha parte também, eu como consultora, né, porque o EdTech aqui na Cypher a gente faz basicamente uma consultoria personalizada para ajudar as pessoas a usarem a plataforma que a gente oferece. Então, é um trabalho conjunto. Então, eu penso muito em entender o que aquele grupo precisa, o que aqueles supervisores estão esperando de mim. Isso vai trazer muita conversa. Então, repito, a parte da conversa é muito importante. Entender que algumas coisas eu não vou poder resolver agora, mas eu vou encontrar um outro jeito. O que a gente já puder resolver, a gente já coloca a mão na massa agora. E realmente não tentar totalmente impor um jeito que a organização precisa fazer, mas entender um lado do outro o mais rápido possível, sabe? O melhor possível mesmo. E também ajudar, às vezes, a entender a instituição, a ter empatia com o público final, que muitas vezes a gente também percebe isso, é normal. Você, muitas vezes, como administrador de LMS, eu também já trabalhei muito como administrador de LMS estritamente, você pensa em como eu vou fazer, em como a minha equipe vai resolver, mas a gente ainda tem o usuário final, que é o estudante, que, na nossa opinião, é o foco. Claro, a gente tem que pensar na equipe também que está ali criando, desenvolvendo, que vai ter o dia a dia ali robusto do sistema, do projeto, mas quem está usando no final vai conseguir usar, tá bacana para eles, entender o público-alvo mesmo, e o público-alvo final é o aluno, é o estudante, quem realmente está aprendendo ali dentro da plataforma e se desenvolvendo pessoalmente, né? Então, a gente também precisa ter um outro nível de empatia com esse público final. Então, a gente precisa entender todas essas partes e chegar ali num acordo, claro. Não existe mundo ideal, não existe algo que muitas vezes é feito de uma hora para outra, mas com o tempo a gente vai ajustando e vai, né, cada vez melhorando mais essa questão. Então, eu coloco a empatia como algo muito importante até no dia a dia, muitas vezes dos professores que estão usando o LMS, que estão usando a educação online, híbrida, porque muitas vezes o que a gente vai ter? Claro, ali no sistema a gente tem opção, né? O sistema vai te dar várias opções diferentes. Você vai poder colocar uma tarefa que você só possa fazer da 1 da tarde às 2 da tarde, não entregou ali, tchau, o sistema trava. Mas será que isso é interessante, metodologicamente falando? Será que não é mais interessante você dar um tempo, você deixar isso com mais flexibilidade, porque você sabe que o seu aluno tem 10 matérias para fazer, que o seu funcionário tem vários projetos para entregar, né, que ele vai ter uma agenda lotada. Então, como você faz isso da melhor forma, sabe? Tanto em questão de avaliação, quanto em distribuição de conteúdo. Será que vale a pena eu querer que meu funcionário ouça um vídeo de 1 hora, sabendo que muitas vezes ele não vai ter 1 hora direto para ouvir o vídeo, ele precisa ouvir em
cortado em pedacinhos, né? Ele não vai poder parar uma hora inteira no trabalho dele para fazer. Então, por que você já não distribui esse vídeo em 10 minutos de cada e vai fazendo uma coisa mais soft, né? A gente sabe que todas essas metodologias já são trabalhadas, não é questão de novidade, é questão do que já foi feito esse ano e que a gente viu acontecer mesmo, sabe? Então, quanto mais você se comunica, quanto mais você tenta entender os lados, mais a parte técnica vai ficando mais tranquila, vai ficando mais calma de você fazer, de você conseguir resolver os problemas, né? E tudo isso também entra na cultura de aprendizagem contínua, que é um grande, grande, grande desafio em qualquer empresa, mesmo nas escolas, né? Continuar aprendendo, realizar projetos, entender que você precisa se desenvolver pessoalmente. Muitas vezes uma empresa não vai ter essa cultura, vem o LMS, vem junto a imposição dessa cultura, que também não é legal. Então, a gente precisa ter esse trabalho de humanizar essa questão de você colocar os cursos online híbridos ali para os alunos fazerem. A gente teve várias questões de, tipo, poxa, meu público, ele nem sabe mexer no computador, ele não usa computador, não são apenas empresas de home office que vão estar usando educação online. Você vai ter empresas de agricultura, você vai ter chão de fábrica, você vai ter todos os segmentos podem usar TID. E isso é ótimo. Mas a gente precisa entender o que cada segmento pode usar dentro desse TID. Vai usar o celular, vai usar um vídeo curto, vai usar um modo offline para poder baixar os arquivos e depois assistir, porque muitas vezes está em rota, está em transição. Então, são realmente muitos contextos e muitas culturas de aprendizagem que precisam ser adaptadas a esses contextos também, porque além de cada pessoa aprender de forma diferente, né, isso a gente já sabe, cada grupo ali dentro da sua empresa, da sua escola, ela vai também ter as suas próprias dificuldades e facilidades e melhores formas de se estudar. Então, também precisa tomar muito cuidado quando você trabalha essa cultura de aprendizagem. Dentro das escolas, eu vejo isso mais como uma cultura de aprendizagem para os professores, sabe? Porque o aluno, realmente, às vezes o aluno ali vai ter que fazer porque tem que entregar e pronto, a gente sabe como adolescente até como universitário eles vão dar o jeito deles, a gente sabe, falando do jeito deles, eles vão trabalhar, eles vão entregar e eles vão continuar estudando, porque basicamente é o que eles têm que fazer, né? A gente tem o trabalho de realmente fazer que eles façam isso da melhor forma possível, mas, enfim, adolescentes e universitários vão ter o perfil, né, que a gente sabe. Alguns são mais estudiosos, outros são menos, mas a questão da cultura de aprendizagem dos próprios professores, da própria equipe da escola, de entender como usar o LMS, que é bacana usar os sistemas e aprender mais sobre eles para melhorar a sua aula, né? Formação de professores também é algo muito grande, que a gente tem muita dificuldade muitas vezes, foi uma das maiores dificuldades que a gente viu esse ano, porque eles não têm tempo, né? A gente sabe que eles não têm tempo. Então, isso é um grande desafio. Os professores não têm tempo para se qualificar mais em relação à tecnologia educacional. Não é de hoje, não é de pandemia, sempre foi assim. E muitas vezes até piorou por causa da pandemia. Muitos professores foram heróis e deram jeito deles, mesmo sem muitas vezes suporte por trás, né? Não é toda instituição que tem condições de dar esse suporte também, a gente sabe que são muitas variáveis. Então, muitos deles deram jeito deles e aprenderam sozinhos, ensinaram os colegas e tudo mais. Mas quanto mais a gente conseguir alcançar esses professores e conseguir mostrar para eles a maneira deles de como eles podem usar uma gamificação ou usar ali um item do sistema LMS da plataforma para resolver um problema deles, né? Não que eles tenham que aprender a usar por nada, mas como essa plataforma pode te ajudar, né? Voltando ao que eu falei, as plataformas precisam ajudar as instituições, as pessoas que trabalham lá, e não o contrário. Então, também não pode ser uma imposição, né? Mas a cultura de aprendizagem com os professores continuarem realmente entendendo como isso pode ajudar eles, mesmo que tenha ali uma curva de aprendizagem, é muito bacana. Né? Então, são algumas boas práticas e pontos que a gente viu que ajudam muito a você vencer esses desafios do dia a dia e continuar evoluindo com o ensino online híbrido na sua instituição. Antes de entrar na IA, só vou aqui fazer um parênteses que entra também nas boas práticas, que a gente viu que no caso do Brasil, já é basicamente consenso que o ensino híbrido vai continuar, o ensino online vai continuar tendo seu espaço. Poucas escolas, instituições decidiram que não, agora que acabou a pandemia, volta tudo presencial, não vai ter mais nada online, tchau. Não vai ser assim, é o contrário. Todo mundo está buscando maneiras de usar isso, não 100% online muitas vezes, mas pelo menos ter ali o suporte,
ter ali os arquivos, ter ali um onboarding de funcionários, ter ali uns 30% e-learning dentro da escola, um projeto que seja, criar grupos de escolas dentro dos sistemas das plataformas educacionais que são meio seguros de se criar grupos de alunos, né, para troca de experiências. Então, a gente já viu que aqui o contexto geral, não importa qual ferramenta, qual LMS, qual sistema, mas vai continuar a cultura do ensino online híbrido está crescendo. É diferente de alguns outros países, cada lugar teve a sua reação, mas a gente pode falar que a nível de Brasil, a tendência é aumentar cada vez mais e se popularizar cada vez mais essa questão do EAD, que também a gente teve muito a vantagem, característica, né? Não tanto vantagem, mas a característica é que não começou na pandemia o EAD, né? Não iniciou ali, a educação à distância começou agora. A gente tem já sistemas que já estavam aí no mercado há muito tempo, a gente já tinha formação de professores em TICs também há muito tempo, desde os anos 90, então algo que já existia está crescendo e não vai acabar, não vai miar, não vai determinar, vai se adaptar, né? Então, isso já estava, já era tendência de acontecer, mas foi acelerado, basicamente, né? E as novas gerações estão cada vez mais introduzidas nisso, né? E também é muito importante que as escolas, que as instituições, em termos acadêmicos, principalmente eu vou falar agora, tomem essa rédea, digamos, tomem essa responsabilidade, de certa forma, e essa autonomia, esse empoderamento de serem ali o centro de aprendizagem. Porque a gente sabe que os adolescentes, os jovens, eles vão para o Instagram, eles veem uma conta do Instagram que tem 100 milhões de seguidores e podem aprender coisas que não estão corretas nas redes sociais. Então, ter as redes sociais como principal meio de aprendizagem, de educação, é muito perigoso. Existem desinformação demais, fake news, a gente vive um momento bem delicado. Então, quando as escolas se colocam no online, elas também estão combatendo isso, né? Combatendo a desinformação, combatendo informações erradas que os adolescentes e jovens podem acabar aprendendo. Então, quanto mais elas se mostrarem robustas nesse sentido, mais elas podem ser a referência dos estudantes, né, mais do que outras áreas. E usar as redes sociais também, como a gente sabe, tem muitos professores que já usam, né, não é algo tão espalhado, mas existem muitos casos muito bacanas no YouTube, no Instagram, no TikTok, de professores que dão informações corretas, que dão aulas, e os alunos consomem demais, porque estão na mídia social o dia inteiro. Então, usando a mídia social como uma ferramenta de educação, os professores se empoderando disso, você consegue combater, às vezes, aprendizados equivocados, né? Porque, acima de tudo, as escolas e as universidades, elas são os pontos de referência de ensino, as empresas também estão sendo pontos de referência de ensino nas áreas delas específicas, então é importante, eu acho importante que quando as escolas se colocam no online, elas não se distanciam, proibindo celular, ou não querendo ter ensino online, o seu aluno está online, sabe? Então, se você tiver também, você vai conseguir ajudar ele muito mais do que se você não tiver, se você forçar ele a não estar. Então, trazendo esses espaços online para a plataforma, para um lugar seguro ali, nem que seja um lugar entre 10 que ele vai participar, mas ali ele está seguro, ali ele tem informações de qualidade, ali os professores podem conversar, você pode fazer diversos tipos de vivência que juntem as mídias sociais com os sistemas de aprendizagem que são mais robustos, foram feitos para isso, né? São ambientes inteiros feitos para isso, escolas online. Então, também queria deixar essa reflexão nesse sentido também. E agora entrando na parte de inteligência artificial, que está aí cada vez mais no dia a dia, a gente tem metaverso, a gente tem ilustrações com inteligência artificial também aí vindo, tradução, que a gente já incorporou, coisas que a gente já incorporou tanto no nosso dia a dia, que são inteligência artificial, a gente não percebe, questão de bancos, né, questão de banco online também, a gente já vai usando, e quando a gente para pensar, é tudo inteligência artificial. E na educação online também ela vai vir com tudo, e na minha concepção, na educação, ela está sendo usada de uma maneira muito inteligente. A tendência é que ela seja usada de uma maneira muito saudável, em questão de aprendizagem personalizada, em questão de dar acesso para vários tipos de estudantes, né? Porque a gente sabe que vai ter muitos estudantes que vão ser ali, precisam de atenção especial, por questão de questões mentais, questões físicas, e com inteligência artificial você consegue trabalhar tantos tipos de recurso que você consegue alcançar vários perfis de alunos, várias necessidades, né, em todas as situações. E a questão do empoderamento do professor e da automatização também.
Então, a gente vai ter coisas ótimas, tanto para os alunos quanto para os professores, porque os alunos vão ter toda essa questão de eles poderem, até certo ponto, ter uma autonomia, escolher o que eles querem estudar, ou pelo menos pensar no que eles querem, né? Muitas vezes é um pouco delicado você dizer, eu vou deixar na mão do adolescente de 15 anos o que ele quer estudar, não vai ser assim. Mas ele vai ter ali, pelo menos, essa autonomia, esse senso crítico de pensar no futuro dele, pensar no que ele gosta, e escolher matérias, sair, voltar, ver o que ele gostaria de estudar ou não, experimentar, né, com a aprendizagem personalizada. Então, isso é algo muito bacana que você pode usar com a inteligência artificial. E já do lado dos professores e administradores, você vai ter essa questão que você pode automatizar muitas tarefas, mandar mensagens de forma mais rápida, né? Desburocratizar muitas vezes os processos. Então, isso é muito legal para os administradores e para os professores. Como a inteligência artificial, ela pode automatizar, ela pode tirar esse peso maçante, que não é interessante para um professor, não é interessante para um administrador, para um gerente, né? Quanto mais fácil, melhor, e quanto mais automatizado e inteligente você consegue criar esse processo, você vai economizando tempo e energia também. Então, ela também é uma maneira de empoderar os professores, né? Porque, de jeito nenhum, a inteligência artificial vai substituir um professor, isso acho que já ficou até no passado, não se fala muito mais disso, mas só para reforçar que não existe isso de os professores vão sumir e vai todo mundo estudar sozinho e vai ser IA para tudo na educação. Não vejo isso, tá? Acontecendo. Vai ser um suporte, vai ser um apoio, mas você sempre precisa dos professores, você precisa de guiar essa inteligência artificial, de como que ela vai ser feita, e educação é muitas vezes uma atividade social por si. Por mais que a gente tenha cursos online autônomos, por mais que você tenha atividades assíncronas, você vai ter a questão social, você vai ter a questão do aprenderem junto, aprender em sociedade, aprender com quem veio antes de você, né? A sua experiência humana. Então, isso, a IA não veio para substituir os professores, isso antigamente, nos anos 2000, era um pouco mais falado, um pouco mais assustado, mas hoje em dia eu vejo que já se passou e já está se vendo como a IA realmente pode ajudar, né? A questão dos alunos poderem ver as próprias tarefas, escolherem o que eles estudarem, os professores verem rapidamente o que os alunos precisam estudar melhor, né? A gente vai ver aqui na demonstração prática também como isso pode ser utilizado, mas em termos gerais, os professores tendo ali muito facilmente o que eles podem, o que um aluno está indo bem, o que o aluno está indo mal, o que eu posso oferecer para esse aluno que está indo mal, e o que eu posso oferecer para esse aluno que está indo bem, também relacionado às competências, é algo, assim, muito, muito bacana de se pensar em implementar, e num primeiro momento pode parecer um pouco complicado pensar sobre tudo isso, mas uma vez que você tem ali um suporte de alguém especializado nessa área de educação, de AD mesmo, de implementação de sistemas, você pode trabalhar isso com o seu próprio programa educacional e pôr isso para funcionar muitas vezes em algumas semanas, né? Não é o que você vai demorar meses, precisa programar todo um software novo, não. Existem maneiras mais simples de fazer. E eu vou mostrar aqui agora a nossa plataforma online, né? O NIO, que é para escolas, no caso, que tem todas essas funções que eu estou conversando aqui com vocês, né? Aqui a gente tem o site do NIO e o LMS, que a gente vai entrar aqui para dar uma olhada nele. E tudo isso que eu conversei aqui. Então, o NIO aqui a gente tem todos os cursos que os alunos podem estar fazendo, que os professores podem estar criando, trilhas de aprendizagem automatizadas, né? Parte de competências e gamificação nativa. Então, dando uns exemplos que tudo que você consegue colocar, né, como notícias, enviar notícias, ter uma rede social dentro aqui do seu próprio sistema, que pode ser seguro, postar notícias e arquivos e enviar conteúdos para os seus alunos de maneira fácil. Ai, meu Deus, Ana, eu não sei, a gente não vai conseguir criar cursos completos agora nesse começo. Você pode vir aqui e postar um item, enviar vídeos, enviar TikToks, enviar fotos, infográficos para os alunos, de acordo aqui com a página de feed até inicial, né? A gente tem aí umas experiências que começaram assim, né? O escalonamento do LMS também é muito importante. Muitas vezes a gente sente que existe muita... É normal você ter um receio, você ter uma resistência, você ter uma hesitação de como que eu vou começar quando eu tenho esse monte de coisa aqui que eu posso criar, meu Deus do céu, é tanta coisa. Calma, você pode começar usando um ou dois recursos, se habituando, aprendendo mais e aos poucos, naturalmente, ir
avançando esse uso e escalonando os objetivos que nem a gente conversou ali na apresentação. Então, você cresce junto com um sistema que já está lá pronto para você, para quando você crescer, né? Então, você não precisa saber 100% de uma plataforma para você poder estar utilizando ela. Você vai, aos poucos, você vai se apropriando do seu sistema, né? Então, aqui a gente tem um exemplo de alguns cursos, eu vou mostrar aqui uma trilha bacana para vocês de como que ela é colocada aqui dentro, por exemplo, uma trilha de química para estudantes. Então, aqui você vai ter divisão entre vários módulos, você vai ter pesquisa de satisfação para os alunos, você vai ter a parte de gamificação nativa, dos alunos já ganhando pontos baseado no que eles fazem. Quando eu falo de gamificação, eu falo disso, tá? Eu falo de você ter aqui níveis, ter medalhas para os alunos estarem avançando nos cursos. Você pode ter ações de automatização, que eu comentei ali sobre automação. Como que a gente faz automação? Posso dizer que quando o aluno termina essa gamificação, ela está no último nível avançado, ele vai ganhar um curso inteiro para ele. Você pode matricular ele automaticamente num outro curso baseado na performance desse curso. Então, quando você tem essa estrutura já criada dentro de uma plataforma, você passa ali 3 semanas montando ela, 3 semanas dando bastante, tá? Bastante, um tempo bem alto, assim, para você criar. Você dá ali uma estrutura de 3 semanas, você pode estar utilizando ela o ano inteiro, e você só vai gerenciando ali, tirando relatórios, vendo as notas, mas ele está funcionando por conta própria, com base na programação que você fez, que é uma programação de nível interativo, né? Não é de nível de código e de programador mesmo, né? Então, você pode ter esse tipo de ambiente aqui dentro, você vai ter as notas dos estudantes também gerenciadas num só item, você vai ter aqui todos os alunos, né, como se fosse um boletim mesmo de como que os alunos estão indo, você pode ver o rendimento deles na plataforma, quem está indo bem, quem está indo mal. Quem está indo mal, o que pode fazer? Pode receber um auxílio, pode ser agendado uma tutoria extra para ele, pode ser mandado material extra para ele estudar e fazer outra prova. Então, você já pode agendar a recuperação parcial aqui, os alunos vão fazendo no ritmo deles. Você pode pôr limites também de datas, por exemplo, poxa, mas tá, ele pode fazer tudo sozinho, mas a gente precisa dos itens trimestrais. Tudo bem, você pode dizer, ó, você pode fazer aqui no seu tempo, mas você tem 60 dias, você tem 90 dias, você tem 30 dias. Né? Então, você coloca ali alguns prazos, né, para poder guiar os alunos, para eles terem uma referência também, né? Muitas pessoas precisam de uma referência até para se planejarem, quais são as prioridades. Então, é normal você ter um nível de referência ali de tempo para fazer. Ou você pode deixar cursos livres que os alunos podem fazer quando eles preferirem, se eles quiserem. Se eles não quiserem fazer, não precisam também, né? Matérias optativas e obrigatórias. E você pode ter as competências aqui também colocadas para os estudantes. Então, você vai ter ali os estudantes e você vai poder saber que o Carlos aqui, ele nem começou, então, esse Carlos, ele nem fez nada. Já a Dulce, ela já está indo muito bem em tudo, ela já está com 94 de média, e foi muito bem nas 2 competências que ela precisa aprender. E a gente tem aqui, já o Fernão, ele foi muito bem, ele sabe tudo de ligação química, mas ele não sabe nada de tabela periódica. Então, ele precisa aprender mais só sobre tabela periódica para poder aumentar a média dele, né? Porque não adianta nada ele ir muito bem em uma e não saber nada da outra. Então, as competências permitem que você faça esse filtro e que você direcione com automação o que acontece com cada aluno, já tanto de forma bem automática quanto de forma semi-automática, digamos assim. Eu, pessoalmente, não só opinião pessoal, mas com base em experiências, com base nos projetos que a gente faz, ter um nível de tutoria, um nível ali de envolvimento de um administrador, de alguém que vai estar cuidando, ainda é importante. Não deixar 100%, 200% solto, a automação da plataforma faz tudo, beleza, porque muitas vezes, pelo perfil das pessoas, isso pode diminuir a motivação, diminuir o engajamento, elas acabarem não terminando, e porque não tem ninguém a quem recorrer, se sentem solitárias. Então, é muito importante que a gente não permita que a inteligência artificial deixe os alunos solitários, deixe eles largados mesmo, né? Então, é importante esse equilíbrio. Mas você consegue esse equilíbrio com a própria automação, sabe? Porque você pode, por exemplo, adicionar regras que dizem aqui que, olha, se a pessoa for muito mal em tabela periódica, tipo, nossa, ela está com menos de 10% de rendimento na tabela periódica.
Então, eu preciso que a gente precisa fazer alguma coisa com esse grupo, né, que a gente vai estar analisando com base nas tarefas que eles fazem. Então, para todo mundo que for mal na tabela periódica, eu posso desbloquear uma lição específica sobre tabela periódica, para eles aprenderem mais. Eu posso mandar uma mensagem para eles dizendo, olha, você está recebendo essa tarefa porque você ainda não conseguiu atingir a competência, daí entra naquilo que eu falei de empatia e comunicação, de não apenas mandar um link sem nenhum contexto, né, olha, faça isso agora porque sim, né, explicar ali, motivar, olha, você ainda não conseguiu, mas não desista, a gente tem aqui um outro material para você fazer de novo depois, então agora você vai ter mais esse tanto de dias para fazer, então bora lá que vai dar certo, sabe? Então, mesmo na própria automação, você pode incluir essas questões de empatia e comunicação com seus alunos. Então, você vai desbloquear uma lição, ou você tem outras opções também. Ah, não, a gente não tem aqui essa ideia de pôr mais conteúdo, a gente quer que o próprio professor fale com o aluno que está indo mal, porque a gente vai ter ali uma tutoria mais robusta. Beleza também. Você pode, inclusive, mandar notificações para os próprios professores, não apenas para o aluno. Então, você pode mandar uma notificação para os professores que, olha, esse aluno aqui entra na lista de que foi mal em tabela periódica. Daí ele vai entrar ali na videoaula sobre tabela periódica. Daí já tem um momento síncrono. Então, você pode misturar assíncrono com síncrono. Ele fez todo o conteúdo assíncrono aqui dessa trilha de química e quem foi mal vai para o momento síncrono para ver se levanta e consegue fazer de novo as tarefas, sabe? Então, é importante. Você pode ver que metade do que eu estou falando aqui é metodologia e não técnico de sistema. Então, quando você tem a metodologia bem estruturada, você consegue pensar nas opções, tipo, mas até onde eu vou no sistema? A gente vai analisando, a gente vai vendo algumas limitações, por exemplo, gamificação, aqui no caso você não consegue tirar pontos do aluno, eu quero que o aluno perca pontos, seria mal. Tá, a gente tem uma limitação, isso não dá. Vamos ver outra forma, vamos dar mais pontos para quem for melhor, vamos mandar uma mensagem, pensar em contornos. Mas você vai ter muitas opções para criar essas metodologias aqui dentro, que muitas vezes não precisam ser muito complexas. Para quem for mal, você manda para um caminho, para quem for bem, você dá uma recompensa também, para ficar bacana, para motivar. Eu posso dizer que quem for muito bem em tabela periódica, né, foi com mais de 90%, gabaritou, digamos, 90% é o meu limite, eu posso dar uma medalha. Então, ele ganha aqui uma recompensa, ele ganha uma medalha. Poxa, foi muito bom em tabela periódica, ele vai ganhar aqui uma medalha de ligação química. Então, ele recebe aqui uma medalha, e todo mundo que entrar no perfil desse aluno vai ver, olha, esse cara manja de tabela periódica. Você pode incluir ele num grupo de mestres de química, sabe? Pessoal que manda bem química. Então, você pode fazer várias ações que você até faria presencialmente de forma bem estruturada dentro de uma LMS, né? Dentro de uma plataforma educacional. Né? Eu falo LMS, plataforma, eu uso os dois termos assim, normalmente. Você pode também pedir pesquisa de satisfação dos alunos para eles entenderem, né? Você entender o que eles estão achando, se está indo bem, se está indo mal, né? O que eles estão achando do curso. Muitas vezes você pode bater essas informações de, poxa, de repente aqui no caderno de notas eu vejo que aquele aluno lá que foi muito mal na competência, vejo ali o estudante, por exemplo, o que a gente viu, o Carlos, ele nem fez nada, mas devo ver lá na pesquisa de satisfação, o Carlos respondeu que não conseguiu ver os vídeos, por exemplo, estavam tudo travando para ele, ele não viu. Ah, você entende por que ele foi tão mal, sabe? Então, é bom você ter esse feedback. Então, você vem aqui no próprio Fernando, que foi mal em tabela periódica, às vezes, de repente, você tem lá, na semana da tarefa da tabela periódica, eu tive uma emergência de família, um familiar ficou doente, não consegui fazer, quando eu fui fazer, eu fiz tudo meio assim, porque eu não tinha que avançar e não estava com a saúde mental pronta para isso. Daí você entende por que também, às vezes, ele não conseguiu fazer um, não conseguiu fazer outro, não conseguiu fazer nenhum dos dois. Se muita gente for muito mal, na pesquisa de satisfação, você pode ter isso refletido também. Muito longo, não teve a ver com o que eu trabalho, não teve a ver com o que a gente estudou na aula, né? Então, é importante você ter essa pesquisa, às vezes, anônima, para você entender e para que as pessoas realmente se disponham a falar, né? É muito importante que as pessoas falem também, muitas vezes, de por que elas não gostaram no curso ou porque elas não foram bem, principalmente para quem não for bem. Então, é isso.
Mas aqui é mais um exemplo, né, para ilustrar o que eu comentei sobre a apresentação teórica e também sobre prática, né, de como você pode colocar algumas desses itens que eu comentei e pensar que você pode estar sempre melhorando, que você pode estar sempre evoluindo dentro de uma plataforma, que você pode ter ali uma tarefa online e todo o resto presencial. Se aquela tarefa online for significativa, ela vai fazer muita diferença, né? Então, não é você ter muitas tarefas online, muito ensino EAD, que vai fazer isso necessariamente, ele usa bem EAD. Às vezes, se você usa menos, mas você usa melhor, vai ser melhor para todo mundo, para os alunos e para os professores. Já se o seu sistema inclui que você use 100% online, nada presencial, vai ser melhor para você? Também dá para fazer, também é uma possibilidade. Então, existem vários caminhos a se seguir. Essa foi uma das reflexões que eu gostaria mais de fazer. E a gente vê que alguns elementos se repetem, alguns elementos são mais interessantes, foram esses que eu quis trazer hoje, em termos gerais, do que a gente viu funcionando de forma geral para várias instituições e escolas que a gente tem trabalhado junto, né? Então, por enquanto é isso, tá, gente? Agora eu vou abrir para perguntas, comentários, qualquer coisa que vocês queiram acrescentar, discutir suas experiências também, podem ficar à vontade aí. Usando, se puderem, não sei se vocês podem usar o chat ou não, mas acho que dá. Mas se ninguém tem alguma pergunta, então a gente já pode ir encerrando também, tá? Agradeço todo mundo que participou, agradeço todo mundo que se inscreveu também, vocês não estão recebendo o vídeo, se vocês receberam o vídeo, chegaram até o final aqui também, obrigada, né? Também ficou contente pelo engajamento e pelo interesse. E é isso, gente. Feliz Ano Novo, Feliz Natal. A gente vai voltar com os webinários no ano que vem, com mais itens, com mais tópicos interessantes. E a gente espera que possa ver todos vocês no ano que vem aí também. Obrigada, viu?